Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as contraindicações dos remédios para a ereção e sobre algumas precauções que quem usa esses medicamentos deve tomar. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, os remédios utilizados para tratar a disfunção erétil são chamados de inibidores de 5-fosfodiesterase. Existem três tipos principais no mercado, que é a sildenafila, o Viagra, a vardenafila, que é o Levitra, e a tadalafila, que é o Cialis. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro para vocês que esses medicamentos eles foram amplamente testados e eles têm um bom nível de segurança na grande maioria dos pacientes. Só que existem algumas condições, algumas situações que vão contraindicar o uso desses medicamentos. Quais seriam elas? Por exemplo, aqueles pacientes que têm uma doença cardíaca grave, que impede a saída de sangue do coração, por exemplo, algum problema no ventrículo esquerdo grave, ou então uma estenose aórtica, um estreitamento da aorta impedindo a saída do sangue do coração. Esses pacientes, além de não poderem usar a medicação, usar os remédios para a ereção, geralmente são pacientes que têm complicações cardíacas graves que impedem até a prática da atividade sexual. Eu abordo bem esse assunto no vídeo que vai aparecer no card aqui em cima. Além desses pacientes, existem pacientes, por exemplo, que têm uma pressão arterial de difícil controle, usam várias classes de medicamentos antihipertensivos, precisam de um acompanhamento de perto do cardiologista e mesmo assim não conseguem controlar a sua pressão arterial. Então, esses pacientes, eles devem ser encaminhados para o cardiologista, devem ter esse problema resolvido e aí depois talvez possam usar os medicamentos para a ereção. E existem também aqueles pacientes nos quais não foi testado esse medicamento quando ele estava em fase de aprovação, em fase de teste. Quais seriam eles? Pacientes com infarto agudo do miocárdio há menos de 6 meses, ou com uma arritmia de difícil controle, ou mesmo com uma insuficiência cardíaca moderada ou grave, ou ainda aqueles pacientes que têm uma angina instável, que é uma dor no peito, uma dor precordial, prolongada, às vezes até em repouso, que pode simular um infarto, ou ainda aqueles pacientes que têm doenças oftalmológicas hereditárias, como a retinite pigmentosa, ou então aqueles pacientes que têm uma insuficiência hepática grave ou mesmo uma doença renal em estágio terminal, que já estão recorrendo até à hemodiálise. Esses pacientes, eles não tiveram a segurança da droga testada quando ela estava em fase de teste. Então, o tratamento da disfunção erétil nesses pacientes com essas drogas está, a princípio, contraindicado. Além disso, existem outras situações onde o paciente deve tomar algumas precauções no uso desses medicamentos. Por exemplo, é sabido que esses medicamentos, esses inibidores de 5-fosfodiesterase, o Viagra, que é a sildenafila, ou o Cialis, que é a tadalafila, eles não devem ser usados juntos com nitrato. O que são nitratos? São medicamentos usados para tratamento de dores precordiais, antianginosos. Então, o que acontece? Quando o paciente toma um inibidor de 5-fosfodiesterase, um Viagra, por exemplo, junto com o nitrato é um vasodilatador e o Viagra também tem efeito vasodilatador. Então, o Viagra vai potencializar o efeito do nitrato. Então, isso pode causar uma vasodilatação exagerada no paciente, causando uma queda abrupta, uma queda brusca, intensa da sua pressão arterial. Então, é muito importante orientar o paciente, perguntar se ele faz uso desses medicamentos, ou mesmo avisar ele também que caso, por exemplo, ele esteja tendo uma relação sexual, por exemplo, se ele não faz uso do nitrato e está tendo uma relação sexual e sente uma dor no peito, acaba se dirigindo a uma emergência, caso ele tenha tomado um Viagra, ele deve informar para o médico que atender ele no pronto atendimento que ele tomou um Viagra, que ele tomou um Cialis. Pois um paciente com uma dor no peito, muito provavelmente o médico pode querer prescrever na urgência um nitrato. Então, ele deve informar para esse médico que ele tomou um medicamento para a ereção. No caso do Viagra, a sildenafila, ou no caso da vardenafila, paciente que fez uso dessas medicações e sentiu uma dor no peito na hora da relação e foi para a emergência, ele não deve usar nitrato por 24 horas. E se ele tiver usado uma tadalafila, ele não deve fazer uso do nitrato por 48 horas. Então é muito importante o paciente saber dessa informação, pois ele pode ter algum problema na hora da relação por estar fazendo um esforço físico e sentir uma dor no peito. Às vezes o paciente já tem um problema no coração leve de base e na hora da relação sente
alguma dor no peito pelo esforço físico e acaba indo para a emergência. É importante que ele fale para o médico que ele usou esses remédios para a ereção, para que o médico não prescreva o nitrato para ele naquela situação de urgência, certo? Além disso, existem medicações que a gente deve ter determinadas precauções para usar também junto com os remédios para a ereção. Por exemplo, os alfa-bloqueadores, que são remédios utilizados para o tratamento de próstata aumentada, da hiperplasia prostática. É muito comum que o senhor idoso já tenha um grau de hiperplasia prostática, use um remédio para tratar a próstata e que tenha também um certo grau de disfunção erétil e queira eventualmente usar uma medicação para a ereção. Existem alfa-bloqueadores que não são seletivos, como a doxazosina. Então, se você usar o remédio para a ereção, inibidor de 5-fosfodiesterase, junto com a doxazosina, por exemplo, você pode ter uma queda mais acentuada da pressão do paciente. Então, nesses casos, o ideal é que a gente comece com uma dose mais baixa. Por exemplo, do sildenafila, você deve começar mais ou menos com 25 mg e ir tateando a tolerância do paciente. Mas caso o paciente use a tansulosina, que é um alfa-bloqueador mais seletivo, aí ele já pode usar sem problemas os inibidores de 5-fosfodiesterase, seja sildenafila, vardenafila ou tadalafila. E existem outras drogas que podem alterar o metabolismo dos inibidores de 5-fosfodiesterase. Quais são elas? Por exemplo, o cetoconazol, itraconazol, que são antifúngicos usados para tratamentos de micose, ou então os inibidores de protease, como ritonavir e dinavir, que são medicamentos usados para o tratamento do HIV. Esses remédios eles podem diminuir o metabolismo dos inibidores de 5-fosfodiesterase, causando uma elevação da concentração dos remédios para a ereção no sangue. Então, nesses pacientes, você vai precisar usar uma dose mais baixa dos remédios para a ereção. Mas existem outras medicações que causam um aumento do metabolismo dos remédios para a ereção, que seriam, por exemplo, a rifampicina, a carbamazepina, a fenitoína e o fenobarbital, que são usados para convulsão. Esses medicamentos vão aumentar o metabolismo dos inibidores de 5-fosfodiesterase. Então, nesses pacientes, para você ter um efeito melhor na ereção, talvez você precise aumentar a dose dos remédios. Certo, pessoal? E é isso que eu queria falar hoje. Para vocês verem, as contraindicações são em pacientes mais graves, situações raras no dia a dia. Então, a grande maioria dos pacientes pode usar esses medicamentos com segurança. Eu só gostaria de frisar novamente que caso o paciente tenha algum problema, alguma dor no peito na hora da relação e vá para a emergência, ele lembre o médico que atender que ele usou o Viagra, usou algum Cialis da vida. Certo, pessoal? E é isso. Um grande abraço. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, façam perguntas, compartilhem esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação. Um grande abraço e até a próxima.